Boa noite a todos. Meu nome é Ruth Borges. Eu sou palestrante do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho da Casa Verde, aqui em São Paulo. E hoje estou fazendo uma palestra para a Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro. O tema da palestra dessa noite são os 163 anos do Livro dos Médiuns. E antes de dar início à palestra da noite, vamos fazendo a nossa prece de abertura. Eu me concentro melhor quando fecho os olhos. Aqueles que se sentirem confortáveis podem me seguir. Os que não quiserem, não tem problema algum. Então, neste momento, nós vamos deixando de lado e nos desligando de todas as preocupações do nosso dia a dia. Vamos respirando profundamente e nos ligando aos nossos mentores pessoais e ao mentor da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, para que esses irmãos nos ajudem a despertar em nós a vontade de estudar, de compreender, de praticar e de transformar a nós mesmos. Vamos cumprimentando Jesus, Deus e os bons espíritos que nos acompanham no nosso dia a dia. Junto com esses irmãos, nós vamos fazendo a prece do Pai Nosso, para uma maior conexão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. E livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós vamos dando início à nossa palestra. 163 anos do Livro dos Médiuns, que completou esses 163 anos no dia 15 de janeiro de 2024. O Livro dos Médiuns é uma obra muito significativa, porque trouxe esclarecimentos sobre a mediunidade. Ele é o segundo livro de Allan Kardec. Allan Kardec primeiro publicou o Livro dos Espíritos e depois, daqui a pouquinho eu conto um pouco mais, vou fazer um breve histórico. E o segundo livro que existe até hoje é o Livro dos Médiuns. A
mediunidade é uma coisa que sempre existiu. Existia antes de Kardec. E se a gente lembrar daquelas aulas lá que a gente teve no curso de médiuns, na Escola de Aprendizes do Evangelho, nós já vimos que na Grécia existia mediunidade, os egípcios, os hindus já falavam sobre mediunidade, os judeus, porque aparece na Bíblia a palavra, a comunicação com o plano espiritual. Então, mediunidade não foi uma coisa que surgiu com Allan Kardec. Kardec, ele nos trouxe o espiritismo como doutrina. E a mediunidade é a forma de comunicação entre o plano espiritual, ou seja, os desencarnados e os encarnados. Antes, falar de mediunidade era sinônimo de coisa sobrenatural, fantástico, maravilhoso, algo que não se compreendia, mas se sabia que existia. O Livro dos Médiuns veio para ser um guia. E esse guia, ele serve para nos... É como um manual prático que vai trazer a exposição completa das condições necessárias para a comunicação entre os espíritos e os meios de desenvolver a faculdade mediúnica. Então, o Livro dos Médiuns é um manual para que nós consigamos ter condições de praticar a comunicação com os espíritos e também das formas de desenvolver essa faculdade. Fazendo um breve histórico, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Em 1858, Kardec lança um outro livro com o título Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Mesmo esse livro tendo sido muito importante nos primeiros tempos do surgimento da doutrina, em agosto de 1860, Kardec publica uma matéria na Revista Espírita, onde ele diz que ele passa um aviso aos leitores, que essa obra, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, estava esgotada e que já não seria mais reimpressa. Que um novo trabalho, muito mais completo, viria a substituir em pouco tempo. Então, esse livro Instruções Práticas seria substituído em breve. E aí, em 15 de janeiro de 1861, Kardec publica o Livro dos Médiuns. Ao lançar esse livro, ele revelou a grande importância para a nova doutrina. Porque apontava uma direção segura para todos.
todos que quisessem se familiarizar com a doutrina espírita tinham nesse livro, no Livro dos Médiuns, um manual. E eles iriam se familiarizar com os mecanismos que possibilitavam o intercâmbio espiritual entre os desencarnados e os encarnados. Ou seja, o intercâmbio espiritual entre os dois planos da vida. Esse livro seria um guia prático para orientar corretamente as pessoas que passaram a se interessar pela doutrina espírita. E, principalmente, as pessoas que estavam se interessando pelos fenômenos mediúnicos. Através do estudo do Livro dos Médiuns, os fenômenos mediúnicos seriam explicados a todos. O Livro dos Médiuns, ele tem, se você olhar na contracapa dele, ele possui um subtítulo. E o subtítulo é o seguinte: Livro dos Médiuns, título. Ou, e agora vem o subtítulo, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E aí, quando se pensa nesse subtítulo, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, vamos fazer um parênteses aí, né? Médiuns, aqueles que conseguem fazer a comunicação entre os dois planos da vida. E os evocadores? Evocadores, vamos traduzir como sendo os dirigentes de trabalho, os coordenadores de trabalho. Porque quando se fala em trabalho mediúnico, vamos pensar já ligado à doutrina espírita. Como que o trabalho mediúnico ocorre? Normalmente, dentro da casa espírita, onde nós temos um grupo de médiuns que vão fazer esse intercâmbio com o plano espiritual, mas nós também vamos ter os dirigentes de trabalho, que vão coordenar, direcionar esse trabalho, para que ele ocorra da forma mais correta, da forma mais adequada ao seu objetivo. Então, o Livro dos Médiuns, ele não traz só regras e ensinamentos para os médiuns, mas também para os dirigentes de trabalho, para os coordenadores de trabalho. Ele também vai nos orientar em como um trabalho mediúnico deve ser desenvolvido. Olha que importância tem este livro, que foi lançado há 163 anos atrás. E é ele que, desde então, vem norteando o desenvolvimento dos trabalhos junto à mediunidade. Depois desse subtítulo, ainda na contracapa, nós temos o objetivo do Livro dos Médiuns. E aí, o objetivo
é uma frase comprida. Então, eu vou ler ela ponto a ponto e eu vou parando um pouquinho para a gente refletir sobre o que diz cada uma das frases desse objetivo do Livro dos Médiuns. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Ou seja, os espíritos trouxeram orientação sobre os gêneros de manifestação. Como a manifestação da mediunidade ocorre? Quais são os tipos de manifestação espírita que podem ocorrer? E aí, os tipos de manifestação são tantos, né? Pode ser por a manifestação espírita, pode ser por escrita, por fala, por pintura, e tem tantas outras. Mas o Livro dos Médiuns traz tudo isso. Os meios de comunicação com o mundo invisível. Como que a gente se comunica com o mundo invisível? O desenvolvimento da mediunidade explica, passo a passo, como desenvolver a mediunidade. A mediunidade, como eu já disse lá no começo, é uma coisa que remonta à antiguidade. E a gente sabe que ela é uma coisa inerente ao ser humano. Todos nós, todo ser humano possui algum tipo de mediunidade. Desenvolver essa mediunidade é outra coisa. Algumas pessoas não compreendem, não querem e não dão espaço para que isso ocorra. Outras pessoas desenvolvem a mediunidade através de experiências, de práticas. Outras, como na doutrina espírita, desenvolve essa mediunidade através de estudo. Começando pelo Livro dos Médiuns, curso de médiuns, onde, através de exercícios que vão sendo realizados durante o curso, o indivíduo consegue manifestar a sua mediunidade. Uma outra coisa, um outro objetivo do Livro dos Médiuns é identificar as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E já dando um exemplo de dificuldades e tropeços na prática do espiritismo, eu vou citar logo 2. Uma das dificuldades é a obsessão. O médium, ele, ao desenvolver a sua mediunidade ou ao manifestar a sua mediunidade, ele se sente tão valorizado que ele começa a se achar
como diz a juventude, a última bolacha do pacote. E aí, os espíritos que não são tão elevados acabam rodeando ele, levando ele à obsessão, onde ele acha que só ele é capaz de realizar alguns trabalhos, só ele é capaz de passar comunicação de mentor elevado, e ele começa a acreditar que ele é o mais importante do que o grupo. Um outro tipo de dificuldade e de tropeço que ocorre é em relação a espírito comunicante, identidade dos espíritos comunicantes. O médium, ele passa a acreditar que ele é capaz de trazer mensagens e que essas mensagens precisam ser assinadas. Mas não quer acaba não colocando ao final um nome exato do espírito que trouxe a mensagem. Pelo fato de estar obsediado, ele se deixa levar por pensamentos de espíritos não tão elevados e que acabam confundindo ele para que coloque o nome de um espírito de alta relevância para dar mais credibilidade à comunicação. Como, por exemplo, assinar a mensagem como sendo de Bezerra de Menezes, Chico Xavier ou tantos outros. E o estudo do livro dos médiuns vai fazer com que isso não ocorra. A parte final do objetivo do livro dos médiuns diz o seguinte: constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns é o segundo livro que Allan Kardec trouxe da codificação. Ele teve como primeiro nome Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas e depois, na sua republicação, já veio como o Livro dos Médiuns, que nada mais é do que as instruções práticas melhoradas, aprimoradas e mais completas. Nós podemos trazer uma pequena amostra. Nós podemos não, eu vou trazer uma pequena amostra de como o Livro dos Médiuns está organizado. Ele está organizado em parte introdutória, primeira parte e segunda parte. Na sua parte introdutória, Kardec fornece explicações relativas à natureza da obra e às condições sérias de realização de uma reunião mediúnica. Então, é ali que Kardec diz como uma reunião mediúnica séria é feita. Ensina que mesmo que a faculdade mediúnica seja inerente ao ser humano, o desenvolvimento da mediunidade depende
do esforço do médium em querer se transformar em legítimo instrumento de comunicação entre os dois planos da vida. Então, a mediunidade, nessa parte introdutória do livro dos médiuns, está ali explicando direitinho que é o esforço do médium que vai fazer com que ele consiga ser um instrumento fiel da comunicação entre os dois planos da vida. E demonstra também a possibilidade dos espíritos se manifestarem. É ali que está todos esses ensinamentos, na parte introdutória. Já na primeira parte, né, nós temos noções preliminares, organizada em 4 capítulos, sendo o primeiro capítulo a pergunta: há espíritos? O segundo capítulo fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural. O terceiro capítulo vai falar sobre método. E o quarto capítulo sobre sistemas. Nesses capítulos, Kardec analisa questões cruciais relacionadas à prática mediúnica, apresentando argumentações esclarecedoras sobre o método de investigação utilizado para comprovar os fenômenos mediúnicos. Ele também comprova a imortalidade e a sobrevivência do espírito após a morte. Ele explica que não existe nenhum caráter miraculoso nem sobrenatural nas manifestações mediúnicas, nem nas mensagens recebidas do plano espiritual. E ele justifica as condições das comunicações dos espíritos. Na segunda parte, Kardec fala sobre as manifestações espíritas. A segunda parte possui 32 capítulos, muito bem explicados. Ou seja, o livro todo é muito bem explicado. A sua leitura, o seu estudo, principalmente em grupo, é muito importante. Porque nós, algumas vezes, lemos, vamos até comparar, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos e lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu entendo de um jeito, a outra pessoa entende de outro. Quando nós fazemos Evangelho no Lar, e após a leitura, cada um expõe o que compreendeu daquele trecho que foi lido, muitas vezes nós, ao expormos o que compreendemos, achamos que estamos conseguindo encerrar o assunto. Mas a outra pessoa faz um comentário que toca em pontos que nós nem pensamos. Então, o Evangelho no Lar é um estudo do Evangelho em grupo. E ali nós aprendemos muito. E ao expor o nosso ponto de vista, nós também acabamos ensinando. Então, para mim, o estudo do livro dos médiuns, feito individualmente,
ele tem seu valor. Mas, se for possível fazer ele em grupo, vai ser muito mais enriquecedor. Então, que se eu não consigo fazer em grupo, que eu possa fazer individualmente. A leitura individual é muito importante, porque não dá para querer discutir o que nunca se leu. Então, a leitura individual, ela é importante. Mas a discussão em grupo é enriquecedora ao extremo. Então, essa segunda parte do livro dos médiuns, que é composta de 32 capítulos, traz toda uma parte e um referencial espírita para a organização e o funcionamento do trabalho mediúnico. Explica muito bem sobre a comunicabilidade dos espíritos, as relações com os encarnados e as suas influências. E essas influências podem ser ocultas ou evidentes. É ali que a gente vai descobrir se as manifestações são boas ou más. Se elas são sutis ou muito fortes. E por que elas são exercidas. Então, ler esse livro do começo ao fim é um estudo que vai auxiliar no desenvolvimento de forma correta da mediunidade daquele que se interessou pelo assunto. Mas, como eu já disse e vou frisar novamente, a leitura individual tem o seu valor, mas o estudo em grupo é muito mais enriquecedor. E que neste ano de 2024, ao reler o livro dos médiuns, que nós consigamos identificar tudo o que Kardec nos trouxe como ensinamento nesse manual. E que nós possamos identificar como tudo que está ali ainda é atual para nossa condição de espíritos em evolução, buscando a nossa melhora, a nossa evolução, o nosso aprimoramento como pessoas. Que nós possamos celebrar esses 163 anos do Livro dos Médiuns, fazendo uma releitura, um reestudo deste livro tão importante para o nosso crescimento, como trabalhadores na seara do Mestre Jesus. E é esse o conselho que eu deixo para vocês. Vamos descobrir novamente o livro dos médiuns. E já partindo para o nosso encerramento, eu vou novamente fechando os meus olhos, entrando em conexão com o mais alto, rogando
vibrações, rogando e emanando os meus melhores sentimentos e pensamentos em forma de vibrações. Vibrações por uma paz universal. Vibrações para que haja respeito e entendimento entre todas as religiões, doutrinas e filosofias. Vibrações para que o Evangelho do Cristo se espalhe por todos os lares da Terra. Vibrações para que o nosso planeta Terra encontre a paz. Que neste momento Maria de Nazaré possa cobrir com o seu manto de luz todo o planeta Terra. Que Jesus possa envolver todo o universo com o seu amor. E nós vamos dando graças a Deus e agradecendo por mais essa oportunidade que tivemos de relembrar o que Kardec nos trouxe como parte da doutrina dos espíritos, que é o Livro dos Médiuns, mas também que não possamos esquecer que os outros livros também são muito importantes e que a nossa tarefa como trabalhadores da seara do Cristo é a cada dia buscar a nossa evolução através do estudo, através dos exercícios e da prática do bem, aonde damos graças a Deus. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham uma ótima semana.